Olá pessoal, aqui é o Agler e hoje nós vamos falar sobre estabilidade global das estruturas. Esse é um assunto que ele não é dado muito ênfase muitas vezes na graduação, mas ele é de extrema importância quando nós vamos analisar estruturas. Não só estruturas de concreto armado, que é o que nós vamos falar hoje aqui, mas também de outros sistemas estruturais. Bom, quando nós projetamos a estrutura, nós queremos basicamente três requisitos, certo? Nós queremos que ela seja uma estrutura segura, nós queremos que ela tenha um bom desempenho em serviço e nós queremos que ela tenha durabilidade. Segurança e bom desempenho, essas duas partes dizem respeito aos estados limites. Então nós não queremos que a nossa estrutura alcance esses estados limites. Estado limite último então diz respeito à segurança, estado limite de serviço diz respeito ao bom desempenho. Nós dimensionamos para o ELU e verificamos ela para o estado limite de serviço, correto? No caso do estado limite último, existem várias coisas que podem levar a nossa estrutura à ruína, total ou parcial. Uma delas é a instabilidade devido à deformação. Então nossa estrutura se deforma de tal maneira que ela vem a entrar em colapso. É o que nós vamos tratar aqui hoje. Nós queremos evitar, através de uma análise de estabilidade global, que a nossa estrutura venha a entrar em colapso devido à sua instabilidade. Para nós entendermos melhor esse processo, me acompanhem aqui numa análise de uma estrutura bem simples. Vamos ver então aqui. Nós temos o nosso pilarzinho com uma força F aplicada no seu topo. E nós vamos analisar aqui qual que vai ser a deformada dessa estrutura. Então nós temos aqui a nossa força F, com a encaste ele sai reto aqui e tem essa deformação D, beleza? Agora, muito bem, essa aqui é a força F. Muito bem, então essa daqui é a deformada da nossa estrutura aplicando essa força F. Show de bola! Agora, e se nós aplicarmos uma força 2F na nossa estrutura, o que vai acontecer com ela? Nós temos então aqui a nossa estrutura. Agora, em vez de ter aplicado uma força F, nós vamos ter então 2F. Agora, eu pergunto para vocês, pensem aí, antes que eu dê a resposta aqui. Qual que vai ser a deformação dessa estrutura? Essa deformação vai ser D? Essa deformação vai ser 2D? Ou vai ser maior que 2D? Porque menor não pode ser. Ela pode ser maior ou igual a essa. Então nós vamos ter aqui uma deformada. Vamos ter então aqui esse deslocamento no topo. Certo? Eu vou deixar aqui uma incógnita. Uma incógnita por quê? Porque caiu uma caneta. Porque agora eu vou fazer um gráfico aqui para a gente entender qual vai ser o comportamento da nossa estrutura. Bom, então retornando agora após a confecção do nosso gráfico, podemos ver dois comportamentos que nós podemos considerar da nossa estrutura. Nós podemos considerar esse comportamento aqui, da linha tracejada. Então esse é um comportamento linear, ou seja, a nossa estrutura ela se deforma, ela tem tensões, certo? Proporcional às nossas ações, ou seja, eu imponho uma ação F, a minha estrutura, ela vai se deslocar, ela vai sofrer tensões proporcional a essa ação, correto? Agora nós temos outra situação, que é a situação dessa linha contínua. Essa linha contínua é uma análise não linear. Então na nossa linha contínua não há proporcionalidade entre a ação, deformações à nossa estrutura e tensões à nossa estrutura, certo? E aí que está a realidade da nossa estrutura de concreto. Elas não têm uma resposta linear às nossas ações, beleza, pessoal? Então, o que acontece é o seguinte, nessa aqui nós temos uma análise linear e nessa parte aqui nós temos uma análise não linear. Uma análise não linear, beleza? Então o que acontece na nossa estrutura é a linha contínua. Ela tem uma resposta não linear, certo?
Então, se lembra a nossa primeira situação aqui, ó. Tá agindo uma força F na nossa estrutura, nós temos um deslocamento D. Tá agindo uma força 2F na nossa estrutura. Qual vai ser o deslocamento? Se fosse 2F, ela desceria na análise linear, desceria aqui e seria 2D. Mas na realidade, a nossa estrutura ela vai ter um deslocamento maior. Então, esse ponto aqui, ó, ele é maior que 2D. Então, ele não tem uma resposta linear, como vocês puderam ver, né? Aí, vocês me perguntem, por que acontece isso? Acontece basicamente por 3 pontos. Nós temos a não linearidade física, tá? Nós temos, isso aqui é importante se vocês quiserem anotar aí, tá? Podem tomar nota, tá? Nós temos então, o que influencia esse comportamento não linear? Nós temos a não linearidade física, nós temos a não linearidade geométrica e nós temos também a não linearidade de contato, beleza? Essa não linearidade de contato não ocorre muito nas estruturas de concreto. O que seria essa não linearidade de contato? Seria a mudança das nossas condições de contorno. Por exemplo, uma viga que era engastada, ela deixaria de ter esse engaste e, no caso, se transformaria numa rótula, certo? Mas não é o que acontece. Vamos, por exemplo, aqui, ó, uma viga que estaria engastada, esse engaste deixaria de existir e se transformaria, então, num apoio somente, certo? Mas isso daqui é muito difícil de ocorrer em estruturas de concreto armado. Beleza? Não linearidade física tem a ver com o material que compõe a nossa estrutura. Qual material que compõe estruturas de concreto? É o concreto em si, certo? E o aço. Então, essa não linearidade aqui é devido ao material. Eita, ficou feia essa letra aqui, mas tudo bem. Essa não linearidade aqui é a não linearidade geométrica. Então, ela tem a ver, como o próprio nome já diz, com a geometria da nossa estrutura. Ou seja, ela é devido aos deslocamentos que a nossa estrutura tem, certo? Com a mudança de posição da nossa estrutura no espaço. Nós vamos ver a seguir, tá? Não se preocupe. Então, isso daqui tem a ver com a geometria. Show de bola? Então agora nós vamos analisar a não linearidade física. Bom, agora nós vamos falar então sobre a não linearidade física. Como comentei anteriormente, ela tem relação com o nosso material. Qual o material que compõe a estrutura de concreto armado? Concreto e aço, certo? Então, devido à fluência do concreto, devido à sua fissuração, quando é imposto o carregamento sobre ele, devido também ao escoamento do aço, esse material então ele se comporta de uma maneira não linear. Basicamente, nós podemos ver a não linearidade no gráfico de tensão vezes deformação do concreto. Vou fazer aqui para vocês. Tensão, deformação, certo? O gráfico então é mais ou menos nesse modo aqui. Aqui em cima nós vamos ter a maior resistência do concreto, que é o nosso FC. Aqui nós vamos ter a resistência última dele, tá? Aqui nós vamos ter então também a deformação última. Aqui nós vamos ter a deformação da borda mais comprimida. E vamos fazer aqui várias tensões, tá? Tensão 1, 2, 3. E1, E2, E3. A relação entre tensão e deformação, ele dá um módulo de elasticidade, certo? Mais ou menos. No concreto, nós não temos, digamos assim, falando
falando mais preciso, nós não temos um módulo de elasticidade. Porque o que um módulo de elasticidade pressupõe? Um material elástico. Só que o concreto, ele não é um material elástico. O concreto é um material inelástico. Então nós temos aqui um módulo de deformação, certo? Só que olha só, se eu solicitar a minha estrutura que ela alcance a tensão 1, nós vamos ter E1. Se eu solicitar a minha estrutura que ela alcance a tensão 2, nós vamos ter aqui E2. Se eu solicitar a minha estrutura que ela alcance a tensão 3, eu vou ter E3, certo? Então vocês podem ver que conforme eu solicito a minha estrutura, a resposta dela não é linear, tá? E isso influencia diretamente na resposta da estrutura, porque a rigidez é diretamente proporcional ao meu módulo de deformação. Então, por isso que nós temos que levar em conta, tudo isso que eu estou falando sobre não linearidade, nós temos que levar em conta na análise da nossa estrutura. E a NBR 6118, ela tem um item no qual ela diz para a gente considerar essa não linearidade. A NBR ela pede para a gente considerar a não linearidade física, certo? De que maneira? Nas lajes, nós vamos reduzir a rigidez dessa laje. Nos elementos estruturais, então lajes. Os elementos estruturais de laje, ela diz, ao considerar a não linearidade física, para nós reduzirmos em 70% a rigidez dela. Ou seja, você vai considerar lá na sua verificação da estabilidade global, você vai considerar as lajes como tendo apenas 30% da sua rigidez. Então você vai multiplicar a rigidez das lajes vezes 0,3, tá? 0,3. Ela diz para a gente considerar a não linearidade física nas vigas, como sendo 0,4 de EI, tá? Então você vai considerar apenas 40% da rigidez das vigas. E dos pilares, você vai considerar 80% dessa rigidez. Aí beleza, você está fazendo a sua verificação da estabilidade global lá, está fazendo a verificação da sua estrutura e quer considerar a não linearidade física. Aí você aplica esses coeficientes e show de bola, considerei a não linearidade física. Depende. Não quer dizer que você, aplicando esses fatores aqui, você está considerando a não linearidade física. Por quê? Esses fatores são uma aproximação, certo? Então isso daqui, essa redução aqui de rigidez só é válida quando você está avaliando a estabilidade global. Se você estiver avaliando, por exemplo, um elemento só, avaliando a não linearidade física de um elemento, com mais precisão você precisa fazer uso de outras ferramentas, certo? Que eu não vou entrar aqui porque não é do escopo do vídeo. Mas então, unicamente válido, tá, para estabilidade global. Então beleza. Por que isso aqui é uma aproximação? Vamos lembrar do que depende a não linearidade física. Por que ela ocorre? Ela ocorre devido à fluência, ela ocorre devido a fissurações. Aí digamos que nós temos um edifício de 10 pavimentos. Será que a fluência, a fissuração do meu primeiro pavimento de pilar vai ser a fluência, a fissuração dos meus pilares do último pavimento? É claro que não. Então por isso que é uma estimativa, é uma aproximação para nós considerarmos a não linearidade física na análise de estabilidade global. Bom, agora vamos falar então sobre a não linearidade geométrica. A não linearidade geométrica, ela tem a ver
com o deslocamento da nossa estrutura no espaço. Ou seja, nós temos os nós da nossa estrutura, certo? Eles vão se movimentar no espaço. Isso implica numa não linearidade geométrica. Vamos então fazer o nosso exemplo didático aqui para nós entendermos. Nós vamos ter... Opa, deixa eu apagar aqui. Nós vamos ter então... Pode ser aqui. Agindo, nós vamos ter uma força vertical. Nós vamos ter uma força horizontal aqui, certo? Como é que vai se dar as reações dessa estrutura aqui? Nós vamos ter um momento que ele vai ser o quê? Isso aqui é L, tá? Nós vamos ter um momento que vai ser FHL. E nós vamos ter uma reação que vai ser igual a FV, certo? Essa aqui é a análise que nós fazemos durante a graduação. Então, durante a graduação, nós analisamos a estrutura na sua situação indeformada, tá? Mas será que isso daqui é a realidade da nossa estrutura? Não. A realidade da nossa estrutura é a seguinte. Nós vamos ter isso daqui, ó. Nós vamos ter a deformação devido à força horizontal, certo? E esse ponto de aplicação aqui, ele vai deslocar, né? Devido a essa deformação. Mas a nossa força vertical, ela não vai mudar de ponto de aplicação, ela vai acompanhar o deslocamento do ponto. Então, o que aparece aqui? Aparece uma segunda parcela que vai somar a este momento. Vamos fazer então a análise dos esforços aqui, ó. Qual vai ser o nosso momento agora que vai estar agindo nesse sentido aqui? Momento de reação, ele vai ser FH vezes o L, né? Você lembra? Então, FH vezes L mais a nossa parcela devido à deformação da nossa estrutura. Então, positivo nesse sentido, certo? FHL mais FV vezes D. Então, essa daqui é uma análise mais realista. Nós dizemos que essa aqui é uma parcela de segunda ordem. E essa análise na situação deformada é uma análise de segunda ordem. Esses aqui são esforços de segunda ordem. Esses daqui são esforços de primeira ordem. Então, o que acontece na realidade, na nossa estrutura, é isso daqui, ó. Por isso, então, nós temos uma não linearidade geométrica. Beleza? Então, pessoal, nessa primeira parte da análise da estabilidade global das estruturas de concreto, nós falamos um pouco sobre as não linearidades que ocorrem na nossa estrutura. Nós vamos agora dar continuidade para avaliar os parâmetros de estabilidade global, certo? Continua acompanhando aí, um forte abraço!